mais pessoas vêm buscando alternativas que cuidem da saúde de forma integrada. Uma das novidades aqui no Brasil que vem crescendo cada vez mais é a osteopatia. Quer saber do que se trata, para que serve, para quem é indicado e muito mais? Então fica aqui comigo porque o Conexão Saúde está começando e a gente te conta tudo. Olá, querido conectado, querida conectada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão Saúde. Que alegria receber você. Estamos aí no nosso ano 3, gente. Mais de 60 episódios. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Essa casa é sua, essa mesa aqui está aberta para você. Quem já está há mais tempo me conhece, Marcela Moreira, e eu ando muito bem acompanhada das minhas amigas Maria Eduarda e Adriana. Sejam bem-vindas, garotas! Tudo bem? Muito bem. A gente tá com a energia lá em cima. Nossa, esse episódio, eu tenho tanta dúvida. Eu também, curiosidade. A gente já teve um super papo, gente, aqui fora das câmeras, no início já engatamos Não, ali. a Maria Eduarda falou assim, ó, você se empolguem, eu amo esse tema, o assunto, assunto é maravilhoso. A área, exatamente. Eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente. Antes da gente revelar aqui a nossa convidada e aqui trazer mais detalhes, eu quero te lembrar que quem está aqui conosco desde o nosso primeiro episódio é, claro, a Farmácia Manipulário. Gente, é aquela história, né? Uma farmácia que se preocupa, que se engaja em levar informação para você, informação de qualidade, que se preocupa com cada convidado, cada convidada chamada aqui no nosso programa, é porque realmente entrega muita qualidade aí para você. Seja em suplementos, manipulados, as medicações, não é isso mesmo, gente? É, com certeza. Né? É o nosso Quantos propósito. anos? Quantos anos de Manipulário? 22. 22 anos? 22 não é anos. brincadeira. E para estar nesse mercado há 22 anos, é porque a gente está falando de muitos pacientes de uma classe médica e de saúde que assina embaixo na qualidade. Então é uma honra mesmo para a gente ter a Manipulare. Eu ganhei um presente nos bastidores, eu faço questão. Vitão, vou pedir ajuda aqui do nosso staff, nosso fotógrafo. Seja bem-vindo aqui ó, na frente das câmeras. Vitão, ele vai preparar para a gente. Olha aqui, gente, eu ganhei o Acorda. Tô apaixonada. É um cappuccino, amo cappuccino, é a minha bebida quente preferida. E o que que tem aqui? O Vitão vai fazer a gentileza. Vem cá, Vitão, pro pessoal te ver. Dá um oi. Aê! Ah, o Vitão, ó. Tá achando que podcast, videocast a gente faz só aqui quem tá na frente da câmera? Não, tem muita produção por trás também. Ó, o Acorda, ele é um cappuccino sem açúcar, sem lactose, totalmente natural. O Acorda é uma cafeína que tem até 18 horas de duração. Ela tem 2 tipos de cafeína. Uma micronizada, que tem efeito imediato, e uma microencapsulada, que vai ser liberado até 18 horas. Então, faz efeito o dia inteiro. Ao longo do dia. Você não tem nenhum pico. Não, aí tem a taurina. A taurina, junto com as cafeínas, não deixa dar o pico, aquela taquicardia. Então, você não sente aquele... Isso é ótimo, porque a minha resistência é com relação à taurina. Eu evitava esse tipo de bebida, preocupada de dar esse pico. Não, o Acorda não dá. Aí Ah. ele não dá esse pico e a gente complementou, né? A gente colocou coenzima Q10 pra dar energia, green coffee, que é termogênico, tem colina, Picolinato de taurina, cromo. tem o picolinato de cromo pra ajudar na vontade de doce. Então, você... Opa, segura a vontade de doce? Mas eu você fico sabe- bem o dia inteirinho. Eu tomo todo dia. Aham. O dia que eu não tomo, eu sinto falta. E me conta uma coisa, Duda, qual que é a recomendação diária? O que é... É uma dose. Tá. A gente trouxe o sachê, né, pra você experimentar, mas vende em pote, Tá. aí é um scoop. Ok, Vem na medidinha, É um por dia. é uma dosinha por dia. Maravilha. Eu vou provar daqui a pouco quanto se o sabor também é bom, tá? Porque aqui a gente Marcela, mostra. Eu não tomo todos os dias, mas, por exemplo, um dia que é intenso, Tá. eu tomo. E tem tanta diferença. Eu passo um dia sem bocejar, Aham. tá? Com foco melhor. Tá. O meu dia, assim... E, gente, não é Incrível. pré-treino, tá? É. Serve de pré-treino, eu tomo antes de ir pra academia. Só que não vai te dar aquele acelero
que o pré-treino dá. Tá, Então, é aceleração. só pra você É uma ficar energia bem, gostosa. É uma energia gostosa. O cheiro é Que maravilhoso. Eu vou delícia. provar já já. Mas agora, então, só para aqui lembrar, né, da nossa mensagem. Conexão Saúde é Manipulare. E manipular é Conexão Saúde. É isso. Para provar esse cappuccino que eu vou tomar aqui, depois eu conto para vocês como é que tá. Manipulare, você tem aí o QR Code no topo da tela. Você tá com o celular? Aponta. Tá assistindo na TV? Aponta o celular, já chama o pessoal, atendimento especializado. Também tem o WhatsApp. Gente, é muito legal ter um atendimento aí todo treinado para entender, decifrar até aquelas receitas ainda que estão escritas difícil, sabe? Eles têm aquele cuidado de ligar para o seu médico e checar se aquela receita tá correta. Então, assim, é muita seriedade que a gente entrega lá na Manipulare, que tá aqui conosco desde o primeiro episódio, e aqui também no Conexão Saúde. É por isso que, sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada, doutora Rafaele Piccolo. É a pronúncia correta? Não, Piccolo. Pirolo. Pirolo. Perdão, é porque eu estava na dúvida e misturei aqui a pronúncia. Pirolo, então, é a pronúncia correta. Osteopata, seja muito bem-vinda. Tava na nossa agenda, doutora, ó, faz tempo, né? Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Tô bem ansiosa porque é um assunto que eu amo, né? Já tô nessa área há muito tempo, então acompanho muitas transformações e tô aqui ansiosa para agregar da maneira que Pra puder. compartilhar Eu tenho conhecimento, certeza, né? eu tenho certeza. A doutora, ela foi indicada por uma convidada nossa também, doutora Gisele. Isso, Exato, que falou conosco sobre assoalho pélvico e depois endossada pela doutora Cláudia, que também falou sobre crianças. Então, assim, é uma profissional que realmente honra a nossa mesa e a você que está aí conosco. E a gente vai falar, então, dessa novidade, né, doutora Rafaele, que é a osteopatia. A gente está percebendo, eu mesma tive contato pela primeira vez com a doutora Gisele, na nossa conversa aqui, há uns meses atrás. Mas eu sei que no Brasil está crescendo bastante a procura por essa especialidade. Conta pra gente por que você acha que está ganhando esse espaço. Eu acredito que os pacientes estão em busca de um profissional que enxerga o paciente como algo integrado, não somente a um sintoma, uma dor específica, um segmento específico. E o conceito da osteopatia é exatamente esse, de avaliar o paciente como um todo e entender que ele está todo interconectado. Então, essa visibilidade está ficando mais aparente para as pessoas através dessa busca desse profissional em si que cabe, né, dentro da osteopatia, que basicamente é esse mesmo conceito, e também muitos profissionais que estão entrando na área, né, que estão se formando e entrando no campo de trabalho. A osteopatia, ela é considerada uma medicina mais nova. Então, aqui no Brasil, ela está aqui, não tem nem 100 anos. Isso é muito pouco. Recente, né? Isso é muito pouco para a medicina. Então, essa visibilidade está sendo cada vez maior pela essa conexão com as redes sociais, que as pessoas estão conhecendo mais. Então, esses pacientes que buscam esse profissional mais humanizado e esses profissionais que estão chegando aí no campo de trabalho. Então, acho que isso é o combo, que sabe? Está despertando o interesse. Isso. Ô, doutora, e a osteopatia é considerada uma medicina alternativa? E fala também dos pilares que envolve ela. E se qual tipo de profissional que pode exercer a osteopatia? Tá. A osteopatia não é uma... qual é o termo que você usou? Medicina alternativa. Isso, ela não é uma medicina alternativa, porque quando a gente usa esse termo, parece que fica um pouquinho aquém desse embasamento científico. E não é o caso da osteopatia. Ela é endossada por muitos estudos, sendo que a gente entende que é uma medicina nova, né? Há 100 anos, vamos colocar isso, Sim. é pouco tempo. Então, nós temos vários estudos e que garantem que ela é uma abordagem própria de atendimento. Então, não é algo alternativo, ela se complementa como vários outros tratamentos dentro de uma avaliação específica para aquele paciente que está sendo acompanhado ou não por outro profissional. E aqui no Brasil,
os profissionais que podem atuar dentro da área são os fisioterapeutas e médicos. Fora do Brasil, existe uma graduação. Então, quem tem interesse, né, o aluno que queira ser, ele procura uma faculdade para isso. No Brasil, não. No Brasil, precisa ser formado em fisioterapia ou medicina e aí se especializar dentro da osteopatia, que são aí mais 5 anos de estudo. Então, é algo bem nichado, algo bem direcionado. Por isso que nós também não temos tantos profissionais disponíveis atuando. no mercado, porque é algo bem direcionado. Uma curiosidade, você sabia já que queria osteopatia? Sua formação primeira é fisioterapia. Isso. Então, todo fisioterapeuta pode ser osteopata. Isso, Para ser isso. osteopata, você tem que ter formação de fisioterapia. Isso, perfeito. Ou da medicina. Ou da medicina. Ou da Ah, medicina, tá. que é um pouquinho menos comum no Brasil, mas também existem médicos que atuam como osteopatas. E os pilares? Ah, tá. Ai, pera, me perdi. Nossa! Tá, vamos pilares. nessa. Nós temos 4 aspectos principais de conceito. E aí a gente se embasa nisso para abrir a nossa avaliação e a nossa interpretação do paciente. Primeiro, que a estrutura ela é importante para a função do corpo. Quando eu falo em estrutura, é tudo que é palpável, né? Então, a estrutura, ela é parte fundamental da função do corpo. Então, se eu tenho alguma função que não está funcionando, seja no movimento, seja relacionado a algum órgão, a gente tem essa abordagem do corpo para conseguir interferir na função, para ajustar a função. Então, a estrutura, tudo que é palpável, né? Tudo que existe, ela é importante para restabelecer uma função, tá? O outro pilar principal também é sobre a autocura. Então, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de se autocurar, uma capacidade fantástica que... Nosso corpo é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso. Então, ele tem essa capacidade de autocura e nós nos embasamos muito nisso. Então, o nosso papel é ajudar o corpo a voltar a esse estágio de equilíbrio. É bem interessante. O corpo responde, O né? corpo responde lindamente. Basicamente, a gente precisa encontrar esses obstáculos que estão interferindo nessa função própria que o corpo já tem. E aí, ajudar a diminuir, minimizar, a livrar esses obstáculos para que o corpo consiga fazer o papel dele. Outro pilar importante é o corpo como unidade. Eu acho que esse Corpo comunidade? como unidade. Tudo é tá. uma coisa só. Isso faz toda a diferença no tratamento. Então, tudo está conectado, seja em função, seja literalmente grudado em uma região, grudado na outra. Seja um tendão, seja um músculo, uma víscera, uma fáscia, tudo é uma coisa só. Quando o profissional entende que somos uma unidade, fica mais fácil de avaliar e de interpretar um sintoma. E fica mais fácil para o paciente entender por que se ele chega com uma dor no ombro, por exemplo, por que eu vou mexer lá no abdômen dele, sendo que ele chegou para mim com uma dor no ombro. Por que eu tô lá? Faz sentido? Com certeza faz. Tudo baseado na anatomia, fisiologia, biomecânica e esse entendimento de tudo como se relaciona, entende? Então, o corpo é uma coisa só. Então, um exemplo. O nosso sistema nervoso, que é quem manda sinal para que tudo funcione no nosso corpo. Imagina como se nós estivéssemos revestidos com um lençol, como um fantasma, um lençolzinho na cabeça. Se eu puxo lá embaixo esse lençol, essa tensão chega até o topo desse lençol. Basicamente, o nosso sistema nervoso é assim. Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem como que o toque, o estímulo à distância repercute em todos os lugares do corpo, só que aí a diferença é entender essa anatomia, essa biomecânica, entender esse funcionamento, para que eu tenha alguns trilhos de direcionamento também, de raciocínio e de técnica, né? Do tratamento em si. Para que seja bem efetivo isso. Tem que ver o corpo num todo, né? Isso. Então, é estrutura, autocura, o corpo comunidade. E o último é entender que somos únicos. Somos únicos. Apesar de eu ter
uma formação, eu sou osteopata, ser o meu paciente, ele entender que cada corpo vai reagir de uma maneira diferente. Todos temos os mesmos componentes, músculos, ligamentos, todos temos. Só que a forma como o corpo compensa, como o corpo adapta, a forma como eu estou inserida no meu ambiente, seja familiar, seja de trabalho, tudo isso forma uma atmosfera única para cada um. E a partir disso, o corpo vai responder de maneiras diferentes. Então, saber interpretar não só esse meio ambiente interno, que a gente chama, né? Mas como esse meio ambiente externo também, se ele está sendo fator causativo daquele sintoma, daquela dor, daquela disfunção. Então, esse é um pilar importante dessa individualidade do paciente em si. Que legal, Nossa. que legal. E como foi que você chegou à osteopatia? Fiquei curiosa. Isso foi muito engraçado, eu costumo falar, porque eu não conhecia. Imagina, eu já era formada, não tive esse termo não chegou até meus ouvidos na minha graduação. E aí eu me formei e fui trabalhar com Pilates, que é um caminho que tem sempre muita demanda, né? Então, fui para esse caminho, gostava muito de reabilitação, fui para esse caminho do Pilates. E aí lá, eu sempre fui muito dedicada, sempre estudei muito. Então, eu estudei muito, eu ia lá, estudava o meu paciente para passar os exercícios, tudo que era importante para ele. Só que chegava a um certo ponto que eu não conseguia avançar, que eu não tinha mais ferramenta para abordar aquela pessoa e eu comecei a ficar muito frustrada. Você não via melhora nele. Isso, ele melhorava muito, mas chegava um ponto... Tinha um limite. Que não tinha mais... que não evoluía, e eu via que era preciso mais. E eu tive o contato com uma profissional da minha cidade, que ela trabalhava com isso, ela trabalhava com osteopatia. E eu fiquei bem curiosa, pedi para assistir os atendimentos dela, se ela permitia, conversei com ela, e eu vi que era diferente. Era diferente. Bom, eu quero estudar isso, eu quero ser muito boa nisso, porque eu sou muito caxias, sabe? Então, eu quero ter não é a certeza, mas eu quero, sabe? Dentro da sua dentro capacidade. da minha capacidade, saber que eu vou oferecer o melhor para aquela pessoa. E eu me identifiquei muito com a abordagem dela, com a visão que ela tinha do indivíduo, do paciente. E aí busquei as escolas de formação aqui do Brasil e comecei a minha formação. E aí se passaram 5 anos. E para mim poderia ser mais, poderia estar estudando até hoje, porque o nosso corpo eu acho muito louco. Porque é o mesmo corpo. Não é que a gente tinha 2 cabeças, tinha 3 braços. Não, gente, é o mesmo corpo há 1000 anos. Só que até hoje a medicina avança em estudos e descobertas e sempre tem algo mistério a ser revelado. Exato. Algo a atualizar, algo a melhorar, algo a ser descoberto. É incrível. Que bom. Não, bom. é lindo, né? Lindo. A osteopatia. Você falou fisioterapia, então, o osteopata é fisioterapeuta. Isso. E o quiropraxia, quem segue a quiropraxia? Isso. Qual que é a diferença, semelhança? O quiroprata, ele pode ser o fisioterapeuta, mas não necessariamente. Como não é a minha área, eu não tenho muito... eu vou dar uma resposta Assim, mais só conservadora, isso, tá? pode ser. Isso, Tudo bem, isso. pode ser. Mas, basicamente, a diferença está no foco e na abordagem. O foco do quiroprata, basicamente, é a coluna vertebral e o seu sistema nervoso. O foco da osteopatia tem como foco essas estruturas e órgãos internos, músculos, regiões periféricas também. Então, o foco do quiroprata é baseado nisso, na coluna vertebral Seria e mais sistema dor? nervoso. Ou não? Isso. Mais dor. Acredito que eles também seguem o caminho para prevenção, mas é uma abordagem um pouco mais vigorosa. E sempre não, mas na maioria geral. das vezes, em geral, são técnicas manipulativas. Usa muito a mão, né? Isso, usa somente a mão, Só mas a mão. técnicas de estralo, são técnicas mais vigorosas, Certo. tá? Na osteopatia existem técnicas mais suaves e para estruturas diferentes. Então, existem técnicas arteriais, técnicas viscerais, técnicas cranianas, que o quiroprata não tem na sua base de estudos, entende?
Uhum. Então, é um foco e abordagem diferente. Perfeito. Aham. E qual que é a diferença da microfisioterapia? É isso que a gente... É porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, Isso. né? A microfísio, ela também são fisioterapeutas, tá? Que fazem, que se especializam nisso, mas eles avaliam o tecido com memória. Não sei te explicar como é muito bem, porque são áreas muito específicas e com um estudo muito profundo. Então, eu tenho tanto para estudar na minha que não me abre e nem desperta curiosidade em outras, tá? Então, de novo, é uma resposta um pouco mais superficial. Não Mas tem problema, olha, mas eu olha acho para que... você ver a fisioterapia até onde ela tá indo. E é importante a gente fazer essas menções, porque para nós que não somos da área, para a gente saber que tem diferentes abordagens, né? E entender melhor, no caso, a osteopatia, que é o tema que a gente está tratando, né? A microfísio, ela avalia tensões teciduais e dentro disso eles têm mapas de interpretação. É muito legal também. É muito legal. E aí, a partir desses mapas, eles trazem informações para esse paciente. E aí o tratamento segue. Diferente da osteopatia, que trabalha também com as mãos, mas com técnicas diversas, técnicas diferentes. Não só... focar na osteopatia. Por favor! Mas olha que isso é tão verdade que eu sou muito curiosa, né? Eu passei por vários osteopatas. E uns te põem a perna pra cá, pra lá, te vira do avesso, estrala o pescoço. Outros é alguns pontos. Então, são bem... acho que são abordagens, né? Isso, diferentes. isso. Bem, né? Tem que ver o paciente se adequa. E o que Exatamente. Quem é esse paciente hoje que te procura mais, doutora? Olha, a maior parte dos pacientes chegam até mim por dor. Sendo que já está mais comum os pacientes chegarem com uma questão mais preventiva. E aí eu fico super feliz, porque isso me traz um nível de consciência de paciente diferente já, que isso é bem legal. Mas basicamente pacientes com dor músculo-esquelética, tensão, dor na coluna é o que é mais frequente. Dor lombar, dor cervical, dor nos ombros. E em um segundo plano, pacientes com refluxo, tontura, enxaqueca. Refluxo. Então basicamente é esse cenário que chega. Esse sintoma que chega. E aí, dentro desse sintoma, a avaliação é direcionada para entender o que está acontecendo nesse corpo, como ele está compensado, para entender como eu devo orientar, o que eu devo fazer no tratamento e também orientar em relação ao seu meio. Lembra que o meio ambiente externo também é bem importante? Então, orientar o que ele pode fazer, o que ele deve evitar, de acordo com a fase do sintoma, da dor que ele está, orientar exercícios que são bem importantes. Basicamente é isso. E tem faixa etária preponderante ou não? Não, São adultos. Isso. Eu atendo somente adultos, tá? Mas... para osteopatia, desde que nasceu até idosos, né? Então, tem osteopata pediátrico. Isso. A osteopatia pediátrica, ela é mais um braço da osteopatia. É um osteopata já formado que se especializa ainda mais nesta área, tá? Então, quando... os pais decidem levar para um osteopata, verifique se ele é um osteopata pediátrico, porque precisa ser específico. Isso, precisa ser bem específico. Ô, doutora, você falou muito do paciente que te procura pela dor, né? Que é a mais comum. Tem outras indicações específicas na área da osteopatia que não é tão conhecida? Por exemplo, o paciente que chega com refluxo, que não é algo comum, né? De procurar um fisioterapeuta para isso. Bruxismo é bem comum, né? Dores musculoesqueléticas em geral é um caminho mais fácil do paciente entender a necessidade. Outras questões posturais também, que não necessariamente o paciente apresenta dor, mas algo que chame a atenção, é bem comum. Questões relacionadas ao equilíbrio também. Ou seja, qualquer coisa você pode procurar o osteopata. Isso. Labirintite, isso também. por exemplo. Você falou de refluxo. Isso. Por que o refluxo teria benefício? Porque essas
questões esqueléticas, musculares, é mais simples de É mais visualizar, né? isso. E aí, no caso do O refluxo... corpo manda informação e cada Isso, um reage o corpo de é uma forma. unidade, Ok, lembra? ok, Não entendi. esqueça Para isso. você pode ser um refluxo, para mim pode ser um problema de intestino, Isso. para ela pode ser uma dor na cervical. Ah, dores relacionadas ao ciclo menstrual também, endometriose, cólicas. E vou dar um exemplo do refluxo, tá? O estômago, ele tá embaixo ali do nosso diafragma, que é o músculo da respiração. Se eu tenho uma pressão muito grande no meu abdômen, o que seria uma pressão muito grande? Eu tenho o histórico de ter muitos gases, de ficar sempre com a barriga mais estufada no fim do dia, ou eu tenho questões cirúrgicas, já passei por uma cesárea, já passei por abdominoplastia. São questões que mudam a pressão normal que todos temos dentro do abdômen, e essa pressão aumentada, ela vai pressionar as coisas ali dentro. Então, para algum lugar, essa pressão vai precisar ser dissipada. E o estômago é uma dessas estruturas que pode sofrer com isso. E aí, o conteúdo que fica ali, o estômago sendo pressionado, o conteúdo tende a voltar. E aí, isso é o sinal do refluxo. Então, um paciente que chega com essa história, tá? Porque pode ter outras coisas envolvidas. Então, nesse paciente... Qual é o meu caminho? Avaliar, entender, pegar essas informações, captar tudo isso e ir para o corpo. Então, o meu objetivo ali vai ser equilibrar a pressão e não ficar lidando ali em relação ao refluxo diretamente, na víscera em si, isso. Então, vou trabalhar a pelve, que são os ossos, a bacia, né? Então, vou trabalhar essa cicatrização, melhorar o movimento do tórax, trabalhar esse diafragma, tudo para melhorar o sintoma final, que é o refluxo. Então, grande parte do tempo que estarei ali com o paciente, eu não estarei necessariamente no local exato onde é o problema. Onde é o problema, exato. A queixa dele, Isso, né? a queixa dele. Que é o corpo então, é único. Que o corpo é uma coisa única. Que coisa interessante. Olha Nossa, lá, por exemplo, eu acredito que também, né, um problema de estômago, tá, que não é a causa principal. Eu tô com dor de estômago, mas eu tenho insônia. Ela vai equilibrando o corpo num todo, eu melhoro o meu sono. Isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque pensa assim, o corpo, ele quer que as coisas fluam. Certo. Tudo vai e volta de uma maneira mais leve e fluídica mesmo. Se eu diminuir obstáculos, se eu ajudar o corpo, porque é ele que faz tudo sozinho. Se eu facilitar isso, o corpo inteiro vai se beneficiar de resultado. Porque tudo vai chegar onde tem que chegar, porque vai estar tudo mais flexível, mais móvel. E um exemplo só para diferenciar essa questão do refluxo. Tá. Né? Eu dei uma questão de abdômen, né? Sendo como causa principal. Se eu tenho uma perda de movimento ali na minha coluna vertebral, no meu tórax, no segmento onde os nervos saem e vão para o estômago, tá? Então, os nervos têm a coluna, as vértebras, e lateralmente vão saindo os nervos, que vão para onde tem que ir, vão para onde tem que mandar o estímulo. Ó, vai para o músculo solicitar e fazer o movimento, vai ali para a víscera para ela funcionar, para o intestino funcionar. Então, no segmento onde os nervos saem, que vão para o estômago. Se essa região vertebral, da vértebra mesmo, não estiver funcionando bem, vai gerar tensão, vai gerar uma falta de movimentação, e esse estímulo que sai para ir para a víscera pode ficar alterado. Então, a minha maneira primária de abordagem precisa ser na minha coluna, não lá, não no meu abdômen, não vai ser o abdômen. Estou encantada. Então, não, olha que vem cá, você está falando de alguns pontos, você libera esses pontos? Como é que funciona? Eu faço estímulos e sinto, porque ao mesmo tempo parece ser algo muito subjetivo, né? Porém, não é subjetivo, porque a mudança acontece real na mão. Então, a mão... Você sente? A gente sente, né? Com a prática, isso fica muito simples, muito perceptível, palpável, real. Eu vou aproveitar... Nossa, gente, vou demais, interromper a sua resposta, porque vou casar já com uma perguntinha aqui que eu tinha para fazer. Você fez questão de ressaltar
que a gente está falando de base científica. Isso. Então, qual que é essa garantia, assim, em relação àquilo que você tem de benefício observacional? Porque tem coisa que o paciente vai lá, olha, a gente ainda não tem comprovação, mas eu posso te dizer que dá resultado. Aham. Mas você está me dizendo que cientificamente esses pontos não são qualquer coisa, assim, são Isso. coisas comprovadamente reflexas ali no que você está fazendo, é isso? Isso. Na base científica, o que temos de comprovação? Benefícios e resultado positivo em dores musculoesqueléticas como um todo. Então, tem estudo em dor cervical, dor lombar, dor relacionado a... Bom, questões musculoesqueléticas. Então, pense, que tem muitas possibilidades. possibilidades. Dores Dor musculoesqueléticas. Tá. Observacional, melhora de sono, melhora do trânsito intestinal, apesar de já ter estudo falando sobre isso também. Uhum. Só que aí, quando a gente vai ler os estudos, na verdade, quando a gente vai fazer, nós profissionais, nós somos da área da saúde. Para se comprovar algo, existe um entendimento, uma necessidade estatística diferente que a gente não gosta de fazer. Aham. Então, é um caminho... Lembrando, a osteopatia ela é nova no mundo, Sim, né? Tem pouco comparado tempo. a outras comparado à medicinas. medicina que já Aham. tem mais de séculos, né? Aham. Séculos. Levando em consideração isso, nós temos estudos comprovados em relação à base musculoesquelética, tá? Vários. Com um estudo com um número menor de comprovação. Esses estudos relacionados ao sistema gastrointestinal, então tudo que se relaciona ao intestino, ao estômago, existe estudos falando muito sobre isso. Uhum. E a nível observacional, a gente cai no sono, cai na disposição, cai na performance em... Atividades físicas, aham. Então, o corpo, como eu falei, o corpo ele vai estar se sentindo mais livre, mais fluido. Então, tudo que o corpo se propor a fazer vai ser mais fácil. Entende? Entendi. Você vai harmonizar, Uma né? performance. Isso, é o equilíbrio, Né? exato, é o Entendi. equilíbrio. É uma resposta meio ampla, mas é porque Mas, é isso. Mas eu acho que qualquer doença é o desequilíbrio. Exato. Você tem que se... Isso. E claro, que entender até onde eu posso ir, né? Tá. Entender até onde é o meu papel. O osteopata, ele não é um profissional único que o paciente vai ficar ali somente porque só eu posso te ajudar. Não é isso, com certeza É a minha não. próxima pergunta. Ah, É quando associada a um outro tipo de tratamento. Isso. Por exemplo, eu tenho você diagnosticou lá que eu estou fazendo exercício errado. Você entra em contato com o meu profissional? Isso, com certeza. Ou um outro profissional, não sei. Isso. As medicinas se completam aí? Com certeza se completam. O corpo, ele é nutrido por alimento, então a abordagem nutricional é importantíssima. O corpo se movimenta, então essa abordagem com o profissional específico do movimento, que é o educador físico, é extremamente importante. Então, eu acredito que nenhum profissional caminha sozinho, mas esse direcionamento eu faço com certeza e é o que eu vejo muita diferença no paciente. Porque os benefícios, os resultados, eles são mais rápidos. Porque se eu vejo que o paciente está com uma restrição de movimento no quadril, por exemplo, eu faço tudo que for necessário ali no meu consultório em relação à orientação, às técnicas manuais, uma boa avaliação. Mas aí na academia ele vai ter que continuar, isso. né? Se eu não tenho um músculo forte que vai suprir, que vai manter, que vai estabilizar, basicamente, ou esse resultado não vai se manter a médio e longo prazo, ou não vou ter tanta resposta. Então, por que isso, né? Sim. Então, eu sempre entro em contato com todos os profissionais que estão acompanhando esse paciente e também oriento a necessidade de buscar algum, caso eu perceba que vai agregar ao tratamento. Aí Ninguém você faz nada direciona, sozinho, né? Nada, E a medicina também é importante. Muito, muito importante. O médico tem um papel importantíssimo nisso, né? Até para o paciente se sentir seguro, né? Que diante
diante de qualquer tratamento, sendo que o paciente não necessita de um encaminhamento médico para chegar a um osteopata. Isso não é Não é obrigatório. não é obrigatório. Uhum. Os pacientes encaminham, mas então essa equipe multi é muito importante, porque o beneficiado é sempre o paciente. Mas tem alguma especialidade que já tem essa leitura de que a osteopatia pode colaborar e que faz essa... Ó, tem sim aquele que você fala assim, nossa, então tenta um osteopata, não deu em nada, vai no osteopata que ele Isso funciona. tem também, também. isso tem também. Mas o profissional que normalmente mais encaminha é o educador físico, e o médico ortopedista e o neurologista. Neuro também. Porque os pacientes chegam com ciática. Sim. Dor ciática, lombalgia. Então, esses pacientes normalmente são sempre direcionados. Eles entram com a forma de abordagem e aí eles veem a necessidade de ser complementado ou primeiro escolhe um, depois escolhe o outro. Aí vai da visão do médico. E o fato de... Desculpa, gente, que as perguntas vão surgindo. O fato de ter essa... você falou que é menos na tração, a abordagem que você opera, ele usa suas mãos, é mais sutil. Também é recomendável para aqueles pacientes que estão... Por exemplo, pacientes idosos, que a gente sabe que você não pode ter um manuseio muito brusco. Sim. Pacientes oncológicos, por exemplo. É comum você receber esse tipo de paciente por conta da possibilidade da sutileza? Isso. Não, mas eu acho que o caminho dela, ela é sutil, independente da gravidade do problema. Ai, que bonito! Sabe, porque eu passei por ela. Ai, é verdade. Uai, tinha que saber se realmente é boa, É né? verdade, é verdade. É verdade. E ela é muito delicada nos movimentos. Aham. Eu falei, gente, não vai funcionar nada, né? Porque é toques muito leve, Aham. só que é muito certeiro. É. Muito, é fantástico. É assim, a diferença em atender um paciente adulto ali numa faixa etária de 40, que tem um tecido mais firme, né? De um idoso que tem um tecido, uma pele mais molinha, mais flexível, tá só na minha percepção. Então, isso a experiência traz, né? Essa sutileza tá em entender e sentir o tecido. Porque o tecido, quando eu falo tecido, é músculo, é ligamento, é ali... É a parte... É o né? toque, É. isso. As estruturas, elas não gostam de algo agressivo, porque o objetivo é facilitar a alteração sináptica ali, para o corpo entender que aquilo não é nocivo, que aquilo não é um fator agressor. Tudo que o corpo entende como sendo algo agressor vai aumentar a tensão. Ou vai voltar. Isso, ou vai ser recorrente. Então, tudo que for muito vigoroso, o corpo não gosta. Então, a sutileza, ela te traz te traz essa percepção até onde eu posso ir e até onde o tecido me responde. Então, eu tenho que sentir se estou na região correta, isso tudo baseado em anatomia, né? Não é nada subjetivo, tudo... É muita anatomia, tanto que a formação, eu acredito que seja 90% anatomia e o resto correlação clínica. Porque o nosso corpo tem muita variação, tem muita estrutura, tem muita profundidade. Então, tudo isso é ensinado, tudo isso é passado para a gente conseguir abordar o paciente. Não tem nada de achismo. Não tem nada de achismo. Então, eu tenho uma certa... precisão na minha pressão, se eu quero estar na pele, se eu quero estar ali no músculo, se eu quero estar numa musculatura mais profunda, eu sei o ponto exato onde eu preciso avançar, eu sei o que eu preciso fazer para conseguir chegar num músculo, por exemplo, o paciente chega com dor na lombar, dor nas costas, tem um músculo chave ali que eu preciso trabalhar, que é o iliopsoas. E eu só consigo acessar esse músculo se eu dobro a perna do paciente. Senão você não chega Senão eu não nele. chego, senão eu fico só na musculatura superficial do abdômen. E aí eu não ajudo esse paciente da Sim. forma como eu poderia. Você tem que conhecer a parte Anatomia, anatômica, profundamente. assim, cabo a Isso. rabo. Então Isso. é você que dita as regras, né? Tipo Se isso. você vai fundo ou não, é você Exato, que vai... Vai exato, percebendo, aham. sentir. Mas eu só consigo fazer isso se eu avaliei bem.
Se eu conseguir tirar todas as informações que me fazem seguir para qual caminho. Porque quando o paciente chega, é uma folha em branco. Que é na conversa. Que é na consulta. E- Aham. e não, eu acho Que é na anamnese. no sentir Isso ali, também. né? É na anamnese, então eu pego todas as informações que eu acredito serem Verdadeiras importantes. ou não. Exato, verdadeiras ou não, porque conforme o paciente, tudo que a pessoa fala, ela pode mentir, né? Sendo inconsciente ou consciente. O paciente pode omitir também, só que o corpo, ele não mente. Ele te Então, sinaliza, né? Ele me sinaliza. Então, eu vou fazendo questionamentos, escutando e observando, para saber o caminho que eu vou precisar seguir. Tanto nos testes clínicos, que tem muito teste que o paciente vai ficar em pé, vou pedir para se movimentar, para fazer o que eu preciso que seja feito, para me ajudar no tempo que ele vai estar na maca e nas observações que eu vou fazer. Tanto para as observações em casa, quanto as observações que eu vou direcionar para os outros pacientes. Gente, é maravilhoso. Muito Que legal. legal, muito Ó, Ó, legal. deixa eu dar um recado primeiro, então. Ó, segue a gente no Instagram, Conexão Saúde Cast. Encaminha aviãozinho pra todo mundo. Lá a gente tem os cortes. Lá a gente tem os cortes mais... com as melhores partes do programa. No YouTube, também se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações quando sai episódio novo. No Spotify, deixa as Também estrelinhas. comentário lá, a gente também Comenta. responde. E em todas as redes sociais, deixa o que vocês querem que a gente traga, né? Dá sugestão, né? Porque a gente sempre tenta procurar o melhor profissional da área Sim. para trazer informação Sim. a mais qualificada possível, Com né? certeza. Eu vou aproveitar para reforçar @Conexão Saúde Cash e vou também falar o da doutora Rafaele. Enquanto a gente está aqui, né, no meio da nossa conversa, sempre bom indicar. @Rafaele, com 2 L's e Y, Pirolo. Pirolo. Isso. Com L só o Pirolo, tá, Isso. gente? Então segue aí os dois já. É, porque é encantador, né? Ai, Ô, doutora, e você falou de refluxo, mas Uhum. agora é muito difícil muita gente chega na farmácia, tem remédio pra isso, pra aquilo, e o zumbido no ouvido é difícil identificar. Aham. Tem como você fazer essa identificação com a osteopatia? Identificação, né? Tratamento? Identificação não. Mas sim, o tratamento é a melhora do zumbido da orelha. Tem. Do ouvido. Tem, porque... E qual que é a lógica, né? Isso, dentro da formação, lá quando estamos sendo pós-graduados, especializando nesse assunto, nós didaticamente segmentamos por, a gente chama de envelope estrutural, envelope craniano e alguns outros, visceral, né, postural. Dentro dessas características cranianas, né, o zumbido acontece dentro do sistema labiríntico, que mora aqui, né, falando dessa forma. Nós temos muitas técnicas e uma avaliação bem específica, porque o zumbido pode estar relacionado à ATM, ele pode estar relacionado com uma tensão aumentada das membranas intracranianas, ele pode estar associado a uma tensão na musculatura cervical. Então, o paciente normalmente chega relatando isso como queixa principal ou... Conforme a consulta vai acontecendo, ele me relata isso como algo secundário, que também é preciso enxergar. E aí, a partir dessas técnicas cranianas, principalmente, nós abordamos esse sistema, ajustamos, sentimos a diferença tecidual de movimento, mecânica, orientação, mais uma vez, e aí espera o paciente responder, espera o corpo desse paciente responder. E existe muita melhora. Paciente com labirintite, por exemplo, tem técnica para reposicionar cristal, que causa um desequilíbrio, uma sensação muito ruim para quem já teve. Então, essa abordagem, ela também é comum no consultório. Mas, em relação ao zumbido, normalmente o paciente chega relatando. Ou a gente capta como sintoma secundário. Mas tem técnica... Qual que é Nossa, demais, hein? a doença ou sintoma que mais comum que chega para você depois que o paciente já passou em N especialistas e não conseguiu resolver?
dor lombar, dor ciática e dor cervical, cervicalgia. Então, dor cervical nos Tensão ombros. aqui. É o mais comum. É o que é o mais comum. Você falou, fiquei curiosa, esse envelope craniano, a questão do bruxismo seria também nessa região? Porque a gente Isso. sabe, né, que com o É dia a muito- dia, estresse, Isso. muita gente, nossa, eu tenho N amigos, assim, de perder dente, de trincar, e Isso. Tensiona, tem né? solução através da osteopatia. Tem também. Lembra que temos outros profissionais que agregam Claro. e que complementam, tá? Mas, por exemplo, o bruxismo é esse apertar. Uhum. É uma musculatura que fica contraída por muito tempo, com uma intensidade fora do normal, que não deveria estar. O músculo sempre tem que estar relaxado. Se ele não está, tem alguma coisa errada. Então, se eu tenho um músculo que está muito tenso, eu vou ter esse excesso de tensão aqui, só que o principal é entender por que que esse nervo está mandando essa informação para esse músculo A contrair. causa, né? A causa. Então, eu preciso soltar esse músculo, preciso estimular isso, mas entender o porquê que esse mecanismo neural não tá legal. E aí, a avaliação segue para regiões mais distantes. Como que tá funcionando a movimentação desse assoalho da língua, a base do crânio, que é onde sai inervações importantes que vão também para essa mandíbula, que vai para o masseter, que vai para o temporal. É difícil, eu entendo, é difícil a gente entender algo que não é tão grande. Por exemplo, quando eu falo de articulação, joelho, todo mundo tem facilidade de entender que o joelho é grande, move para lá e para cá. Mas se eu te falar que tem articulação no crânio também, já é estranho. A gente pensa que é uma coisa só. Exato, e não bloco. é, Existem várias articulações cranianas que apresentam sim micromovimentos e tecidos que conectam tudo. Então, na avaliação, a gente avalia essas estruturas, essas regiões, testa para ver como que está a movimentação, mesmo que o sintoma, a causa principal seja esse relato. Mas a base do crânio é uma região importantíssima de ser avaliada e tratada nessas questões. Ajustar isso com o dentista, que normalmente esse paciente já chega com o histórico de ter passado pelo dentista, usar placa ou se ele não usa, direcionar para fazer uma avaliação para entender se é o caso de ser usado ou não. Nossa, é muito legal, né? Nossa. Porque, tipo assim, o Tô bruxismo encantada. é totalmente inconsciente. Isso, exato. Você não tem controle sobre ele. verdade. Perfeito. Você tá E- dormindo e você tá lá apertando, né? E entender também que além dessa mecânica, existe o fator ambiental. Então, é bem comum pacientes que têm esse sintoma, que apresentam isso, são pacientes que têm uma tensão, um nível de estresse muito alto. Então, saber interpretar, saber direcionar, encaminhar para um profissional, um psicólogo, por exemplo, e muitas vezes um psiquiatra, muitas vezes também, que façam essa abordagem nessa questão mental, psicológica, para ajudar a diminuir esse gatilho que está me deixando tão Se elimina Exato. essa tensão, vai melhorar. Vai melhorar. E tem a Exatamente. melhora, Com geralmente. certeza. Tem, com certeza, com Nossa, certeza. é maravilhoso, né? Mas É. olha, ela fala muito de ambiente. Durante a minha consulta, eu vou compartilhar rapidinho com vocês, que eu acho importante. Durante a minha consulta, né? Ela deu exercício de equilíbrio, ela tocou, ela fez tudo. E teve uma hora que ela falou, que dentro da nossa conversa, ela falou assim, existe 2 caminhos para você. Qual que é o melhor? Você tenta um e volta. Você tenta outro e volta. Você vai saber qual que é o melhor. Porque o teu corpo vai responder. Então Olha, você tem que observar, Você tem que observar o corpo, né? a Porque ele resposta responde. do corpo. Nossa, é Isso. maravilhoso. O ambiente é tudo, O né? corpo responde, o corpo sinaliza. A nossa cabeça mente, a nossa boca mente, mas o corpo não. As sensações. Só que isso precisa ser observado de uma maneira muito aberta, sabe? Então, quando nós nos encontramos em situações que eu preciso decidir algo, que eu preciso fazer movimentos, escolhas, faça o movimento e observa. Faz o movimento. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Faça, testa. E se percebe.
Então, percebe se você vai ter um aumento de tensão ou não, se você vai se sentir mais leve, se você vai sentir até náusea. O corpo, ele é maravilhoso e ele mostra. Só que, normalmente, a gente tá tão sobrecarregado Você não de consegue se informação. enxergar, né? Confuso, É, achando que a informação isso, mental é a que vai... Silencia, se abra e perceba. É isso. É isso. O corpo vai mostrar. Eu tenho uma curiosidade dentro disso, porque você fez questão de demarcar que a gente está falando de ciência, né? Não de achismos, a gente não está falando de uma coisa mística, o que não teria nenhum problema, mas não é o caso aqui. E você está dizendo, o corpo responde. Por que eu devo confiar nesse corpo, então? Ele ele tem... Ele em si é ciência também me sinalizando? Entende o que eu quero? Posso então emendar? Claro. Porque eu acho que é a minha dúvida também. Vamos pensar assim, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma decisão a ser tomada. Uhum. Tipo assim, sei lá. Na farmácia, por exemplo, eu preciso saber se eu vou mudar um processo ou não. Uhum. Um exemplo, Tá. tá? E tô confusa com isso. Quando você fala, esse corpo fala, em prática, eu preciso silenciar. E eu vou... Como que eu vou fazer isso ou não? Calma aí, vamos tentar explicar melhor. Se você Tipo vai assim, tá eu me silencio e eu penso, finge que eu fiz a mudança e eu vejo como eu reajo com essa mudança, mas silenciada. Não que eu faça a mudança. Execute. Não que eu execute a mudança. Mas eu ajo como se a mudança estivesse acontecendo. Eu Ou tem penso a que minha mudar. atenção, ou eu silencio. E da outra parte, eu me silencio como se eu não tivesse mudado e eu vejo como eu sinto. Tá. Seria isso ou não? Pera. Vamos Vamos organizar isso. É isso, é só porque assim, Aham. isso É é isso a muito tua dúvida valioso. também. É isso sim. Não, olha aqui, Deixa ela gente. responder. Deixa ela responder. Não, peraí, não, deixa eu falar rapidinho. Eu tô em dúvida. Eu vou me observar, vou ficar quietinha. Eu tenho que passar pela experiência e voltar. Observo, eu passo pela outra experiência e volto. Eu não tenho que... O achismo... Não, mas tem pera, hora que pera. você não Deixa- tem. Mas tem hora que Nossa, você não tem. confuso. Que você não pode. Tem hora que você não pode Isso. fazer isso. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. E a gente não tá É falando de uma isso. coisa mística. O que ela tá Isso. querendo, pelo que eu tô entendendo, o que ela tá nos contando é: esse corpo guarda memórias, informações que racionalmente Essa é a tua eu não. dúvida É também. isso, é a minha Isso, dúvida. Tipo assim, você tem que tomar uma decisão. Isso é eu muito não posso ir importante. e voltar, eu não posso ir e voltar. É, Eu porque... tenho que decidir. Eu já Sim. queria ir e voltar. Não, porque tem contextos na vida que quando você toma uma decisão, isso não tem mais volta. exato, é isso. Isso. Calma. Deixa eu melhorar essa resposta para não dar confusão. É isso. Dentro, se a gente chega até esse ponto do caminho, eu tenho uma bagagem muito importante. Toda vez, nós vamos levar em consideração com responsabilidade todos os nossos passos. Então, para eu tomar essa decisão, eu já sei quais o ônus e o bônus dessa decisão, ônus e bônus dessa. Se eu cheguei até aqui, eu estou preparada para um ou para outro. Lá dentro do nosso íntimo, a gente já sabe o que a gente quer. Só que a dificuldade são as consequências que isso vai trazer. Se a gente está afim ou não de passar, né? Sim. Se sente preparado ou não para passar. Quando eu falo pra gente movimentar, isso é fazer um movimento real, mas não necessariamente na decisão final. É isso Tá? que eu Isso, queria não saber. necessariamente, mas, por exemplo, Deixa eu- Difícil, hein? mas, por exemplo, você tem até chegar. Qual que foi o seu exemplo mesmo? Na farmácia, tipo, mudar Se um ela vai processo ou mudar um não. processo. Isso, tá. Por exemplo, se você for fazer esse processo, você vai ter que englobar essa pessoa, mais essa funcionária para fazer esse trâmite, não sei o que, não sei o que. Você pode chegar até essa funcionária e ver qual é a opinião dela. E sente se você realmente se sentiu confortável em delegar esta informação, sem mudança nenhuma ainda, mas em delegar, em passar essa informação. Quando a gente fala, a gente se escuta. E isso é muito importante. Então, quando eu falo em movimento, é algo real, mas não necessariamente a decisão final. Em si. A decisão final em si, mas o caminho para isso. É como você responde
aquele movimento que você está se propondo. E observar Isso. se o seu corpo está te colocando em sofrimento Pronto. ou não. Isso. Perfeito, Exato, é perfeito. isso. É confiar. Aquela angústia, aquela tristeza. É porque tem a Isso. parte emocional, desconforto. você já demarcou isso, que é Aham. tudo englobado, mas não tá no campo. É justamente não entregar para a mente só. Isso. É observar como esse organismo reage. Reage a isso. Se eu tranco o meu esfíncter, ou seja, sabe aquele tranca o Isso. se eu fico assim ou não, se me dá aquele frio na barriga que é favorável, que me movimenta para frente, Pronto. ou ele me trava para me tirar o apetite, me tirar do contato com o resto. Eu acho também. Isso, É exatamente, é isso. É. porque isso, doutora, Nossa, desculpa. difícil, né? Então, Mas mas é decisões isso é que muito todo mundo importante. passa. Eu considero que é o É. ponto alto da nossa mesa, porque quantos de nós, a gente toma milhares de decisões desde a hora que Isso. E acorda. você não pode ir, voltar, ir, Toda voltar. hora. Porque, por Mas exemplo, tem às decisão vezes... que você fala assim, é certeira. Mas tem, Sim. não é verdade? Você fala, Sim, essa eu não vou sim. errar. Claro. Aham, e aí tudo bem. E tudo bem, é Então mais quer dizer que fácil. aí você já tá decidida, entende? É. Quando a solução tá tão clara, teu corpo já tá direcionado para aquilo, você É. já está confortável para isso. Então o corpo vai se manter bem, né? Maravilha. Era isso que eu Aparentemente. queria saber, porque não é os ir e voltar, não é Isso, isso. não, Não, É é não, sobre não. observar o que a não. sabedoria É. desse organismo tá te Isso. apontando. Pô, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu me deparo com algumas questões que eu estou contrárias a tomar ou que eu ouço e não me agrada, eu sinto uma tensão muito grande na minha nuca. Na minha nuca, eu não estou concordando. Então, esse é um sinal para mim, que já um sinal Teu corpo É, já... que o meu corpo já demonstra. O que eu preciso fazer? Eu preciso me afastar dessa pessoa, ou eu preciso demonstrar a minha opinião para esta pessoa. Então, esse é um exemplo de um sinal físico meu, real, de um momento que eu passo. Então, Ou seja, É. é Nossa. interpretar mesmo, é O conhecer corpo, o próprio organismo. isso, E isso. nós, E o mulheres, corpo com o nosso sinaliza, né? útero, se a gente, ao longo da vida, for prestando atenção, a gente concorda com isso já. E Porque tem muita a cada fase do nosso ciclo reprodutivo, ali a cada Isso. mês, eu percebo isso. Eu tô com 40 agora. Quando eu tinha 20, eu não conseguia ler os meus sinais. E Aham. hoje é muito claro, assim, o quanto eu estou disposta, sei lá, a ter uma conversa positiva ou a entrar numa briga, né? O Isso. quanto eu tô sensível. Então, é um exemplo, assim, bem É isso. ordinário, cotidiano, mas com certeza é a prova de que o nosso corpo, ele tá o tempo todo respondendo ao que a gente tá passando. É um ser vivo, ele está aqui, é ele que Ele tá te que mostrando, passa. né, que a gente Exatamente, enxerga. exatamente. Tem alguma. Não sei se tem certo ou errado, mas ou ideal ou não. Mas, tipo assim, tem algumas decisões que eu acho que a gente até sabe o caminho, só que você não tá disposta a passar por sim. aquilo. Aham, aham. Aí E qual- é outro plano. Então, e qual que é o ideal? Tipo assim, eu sei o certo. Se prepara para as consequências, entende? Então, em nenhum momento é algo tão irreal ou algo fantasioso. Não, pé no chão e já sei a decisão, mas não quero passar por essas consequências. Como você minimiza essas consequências? E enquanto a sua mente está trabalhando para isso, o seu corpo está respondendo a isso também. Ele está se sentindo menos tenso, ele está se sentindo mais preparado. Ou se vai por um caminho Não que fazer não nada é pelo impulso, né? isso, não, nada. Não é isso que A proposta a não proposta é não essa. é essa. É somente se observar e se preparar para. Como você pode se preparar para isso? A ter uma decisão mais certeira e mais Controlado, mas Isso, confortável. confortável. Você usou boa palavras palavra. confortável e equilíbrio. Isso. Ai, ó, gente, Nossa, nós precisamos. pera- Ainda tem conversa e a gente já tá com a doutora há um tempão. Vamos seguir, porque eu quero Tá. passar por tudo ainda. Bora. A osteopatia pode omitir alguma doença, camuflar? Não. 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 Não sei se eu entendi muito bem, mas Pode mascarar? Por exemplo, eu cheguei lá e eu tô com um problema muito sério, eu não sei. E a osteopatia, você... Importantíssima essa pergunta. Toda a avaliação, ela toda Um negocinho voando aqui. toda a avaliação, ela é
direcionada através do que é dito, mas dos testes. Então, conforme o paciente vai me trazendo as suas questões, eu vou direcionando. Nós temos um módulo específico, a gente chama de red flags, bandeiras vermelhas, que é quando eu preciso imediatamente encaminhar esse paciente, que eu nem continuo a minha consulta, ou até sigo a consulta para um caminho baseado em orientação, sem toque, sem a parte da terapia manual em si, porque são questões Você já importantes. levantou algo grave. Isso, já se levanta algo grave, ou a partir disso você precisa ir para a emergência, ou a partir disso você precisa procurar o seu médico, volte depois, ou não, eu consigo seguir aqui, lembrando que o corpo ele é conectado, né? Mas eu consigo seguir aqui através de estímulos sutis para o seu corpo ficar se sentir melhor e você conseguir chegar até esse profissional. Então, tudo é direcionado a partir da avaliação, uma boa avaliação. E a partir disso, vai me acendendo luzes na minha cabeça para o que eu preciso tomar de decisões ali no atendimento ou não. Mas nunca o paciente é posto em perigo. Até aquelas técnicas de estralo, que tem vídeos importantes na internet também, Sim. né? Que causa muito medo, muito receio de pacientes. Até para fazer isso, nós temos testes que antecedem essa técnica para me pautar se eu posso fazer ou não. Se esse paciente pode sofrer risco ou não Muita com responsabilidade. aquela técnica. Por isso, buscar profissional bem qualificado. Perfeito. Porque mesmo sendo técnicas sutis, é um estímulo para o corpo. Diferente. Com É certeza. um estímulo com para o certeza. corpo. Então, precisa ser sempre muito bem avaliado. Perfeito. Você sabe Tá. até onde você... Isso, com Chega. certeza. Com Doutora, certeza. você mencionou ali atrás, queria que você pincelasse pra gente. Sei que é um ramo, como você disse, além da osteopatia, osteopatia pediátrica. Seu esposo, inclusive, atua nessa área, né? Isso. Que tipo de situações são adequadas para esse profissional? Olha, é uma área que eu acho incrível. E como eu mencionei, o profissional precisa se especializar ainda mais na pediatria, tá? Então, os pais chegam com queixas desse bebê que tem cólica, que tem refluxo, que tá regurgitando muito, alterações de sono, irritabilidade, algo que é muito importante, as cabecinhas tortas, que chamam plagiocefalia. São questões bem importantes e que precisam ser orientadas desde pequenininho. Tanto que, fora do Brasil, o osteopata já participa lá da sala do parto. Ele tá lá. legal. No Olha. Brasil ainda não Interessante. chegamos lá. Em que países, Mas por exemplo, na França, Europa? Na França, o nossa, que osteopata tá lá interessante. dentro. Tá. Então, essa abordagem com o bebê, lá já nos seus primeiros dias, é muito importante, porque é um bebê que está se desenvolvendo, é essa cabecinha que está crescendo, e o posicionamento, por exemplo, no berço, no carrinho, no colo, também é muito importante para se prevenir e tratar questões. Então, o osteopata pediátrico, além de orientar muita coisa, porque tudo, essas orientações iniciais são muito importantes, Claro. até para o pai e para a mãe saber também que um bebê chora, que isso também é o normal, até que ponto isso está ok ou não. Mas esses reposicionamentos é o caminho do osteopata pediátrico. Maravilha. Que interessante. E esse osteopata pediátrico, doutora, é sempre por um encaminhamento do pediatra mesmo? Ou Aham. os pais procuram sem o encaminhamento e tem alguma contraindicação ou não? Eu vou dar uma resposta embasada no atendimento do meu marido, tá? Que ele é um Tá. profissional bem referenciado aqui em Rio Preto. Que legal. Ele é Hoje, osteopata pediátrico. Osteopata pediátrico, Vitor Sabadotto. Ótimo. Os pacientes que chegam até ele, 90% chegam por indicação já dos pediatras, Ah, legal. só que não necessariamente precisa ser assim. O pai, nossa, fiquei sabendo, posso ir? Pode. Ele não precisa ser encaminhado por alguém, tá? Mas normalmente é o pediatra que encaminha. E indicação de pacientes, levei meu filho e foi muito bom pro meu filho, fala nessas conversas de mãe, e aí as mães chegam até lá. Então, não necessariamente precisa ser encaminhado por algum profissional, mas esse é um caminho bem comum.
Tá. Desenvolvimento... Ai, perdão. Não, e as contraindicações, tem alguma Ai. ou não? Aí, a gente basicamente entra nas contraindicações, nas questões do adulto também, nessa avaliação prévia do que, meu bebê, por exemplo, está com febre. Não vai chegar à consulta com osteopata com febre. Procura seu médico, vê se tá tudo Controla a ok. febre, né? Medicamento ou não, o caminho que o pediatra vai escolher, e aí depois ele vai seguir. Então, isso tudo é bem individual, de como esse bebê tá, de qual é a queixa. Pro osteopata também, não, é melhor você procurar um físio já especialista no desenvolvimento já de cara, ou não. É saber até onde vocês... Exatamente, atuar. exatamente, Tá. exatamente. Mas pode resolver, por exemplo, questão... meu bebê ainda não fica de pé, quando existe já passou o estágio em que ele deveria ter se desenvolvido. Sim, Também sim. é uma abordagem ali conjunta? Também, porque essa criança que não está ficando em pé, por exemplo, pode ter uma tensão no seu corpinho, e aí o osteopata é um profissional maravilhoso para ajudar a esse equilíbrio, como pode ser por falta de estímulo. Então, aí quem vai dar esses estímulos motores é o fisioterapeuta. Tá. E aí o osteopata vai encaminhar para este outro profissional. Então, já com um corpinho mais flexível, mais livre Solto. de tensão, mais equilibrado para receber esses estímulos motores. E aí a resposta vem, que é o andar, por exemplo. Ai, que lindo. Ô, Rafael, o que o paciente espera de uma sessão de osteopatia? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Porque eu comecei a perguntar para o paciente o que ele espera. Porque é como se fosse para nivelar a expectativa, né? Organizar, alinhar a expectativa. Porque às vezes o paciente chega até mim para resolver a dor. Eu não quero mais ter essa dor. Vamos lá. Ok, que bom que você está decidido. Para resolver essa dor, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, uma dessas coisas é a sua dedicação e seu comprometimento comigo, as suas orientações que eu vou passar para você fazer em casa, o seu exercício físico, o seu acompanhamento. Ela passa exercício mesmo, viu? O seu acompanhamento com outro profissional que envolva essas questões mentais. Então, esse alinhar expectativas é bem importante, porque o paciente normalmente chega com esse intuito: eu não quero mais ter dor. Só que depende dele também, né? Só que depende muito dele, não só de mim. E depende também do fator tempo. Quanto tempo esse paciente está com essa dor? Ele esperar que isso seja resolvido em uma ou duas consultas, não é palpável, isso não é alcançável, não é comigo, não sou eu que vou Rafael, conseguir. geralmente é semanal, mensal, como que é? Isso vai muito da demanda do quadro do paciente, mas quase nunca isso se torna várias vezes na semana, nunca, por exemplo, 2 vezes na semana, quase nunca. Normalmente, dependendo como o paciente chega para mim já com um grau de dor alto, eu peço para ele voltar na próxima semana, dependendo do caso, mas conforme o corpo vai se organizando e ele vai fazendo as tarefinhas de casa que são orientadas, o corpo vai respondendo e ele também precisa, ele precisa desse tempo para o corpo ir se adequando. Então, aí ele volta para mim depois de 20 dias, vai espaçando. Volta depois de um mês. Um paciente que tem esse olhar com uma consciência um pouquinho mais clara, esse paciente volta a cada 6 meses, mesmo não tendo nenhuma dor, entendendo já que esse corpo se compensa e a dor é só o sinal final de Então, ele vai uma prevenir desorganização. Então, isso depende muito do tempo que esse paciente apresenta esse sintoma, essa dor, e também da dedicação dele em relação a seguir o tratamento, sabe? Eu achei super interessante você comentar isso do tempo da dor, porque nós já ouvimos aqui alguns profissionais, tanto especialista em dor, ortopedista, que justamente, doutora Marcela, me lembro, falando de... quanto mais você negligencia a dor, quanto mais tempo você é afligido pela dor, mais desafiador é o tratamento. Porque aquilo vai cronificando. Né? É isso mesmo, então. Isso é muito real.
O corpo, ele é fantástico. Então, pensa assim, se uma pecinha parar de funcionar, você não vai ficar caída na sua cama, porque uma pecinha parou de funcionar. Uhum. Não. Ele vai se compensar, ele vai se adaptar inteligentemente. Só que isso, ao longo do tempo, isso vai sobrecarregando ainda mais o nosso Uhum. corpo. Uhum. Antes eu usava um exemplo do nosso corpo parecido com uma máquina, que é fácil da gente entender, né? Uhum. Tem uma pecinha que não tá funcionando aqui, ele vai se adaptando. Só que eu caí numa cilada feita por mim. É. Porque quando isso fica fácil do paciente entender, só que ele associa ao tempo e ao movimento. Então quer dizer que se eu usar muito essa máquina, eu vou contra ele. Então eu tô usando muito, eu tô desgastando tanto e lá vai ser ruim para ele. Aham. E não é isso. Nosso corpo, ele é complexo e ele não é nada frágil. Nosso corpo não é frágil. Então, essa compensação do nosso corpo é uma compensação inteligente. É uma tecnologia É sofisticadíssima. uma tecnologia sofisticada. São compensações que o corpo faz inteligentemente, só que ele também precisa de um refresco. Ele também precisa ser Bem ele tratado. também precisa né? ser cuidado. Ah, precisa. Precisa colocar um lubrificante, Precisa. fazer a manutenção. Precisa. E hoje em dia, essa quebra de crença sobre o corpo ser frágil é o que mais me trava no meu consultório, basicamente, assim, porque às vezes o paciente que chega com uma dor, ele não se movimenta porque tem dor, só que ao mesmo tempo, a dor vai fazer parte do processo. Claro que entendendo até que ponto essa dor faz parte, a sua intensidade, a frequência, em que momento ela se apresenta. Só que o paciente chega assim, se eu me movimentar, eu ter dor, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí o paciente trava, o paciente para. Então, essa quebra de mostrar que o corpo não é frágil, Uhum. o corpo não é frágil, você pode confiar nele. O corpo é maravilhoso, ele é complexo. E se expor ao movimento gradativamente, né? De Uhum. acordo Não brusco, com né? orientação. Se expor ao movimento e entender que a dor faz parte do processo. Uhum. Uma Tá. dor controlada, uma dor supervisionada, uma dor intencional no sentido de resolver, de melhorar. Exato. Até o ponto que ela não vai mais aparecer. Aham. Claro que esse é o objetivo. Mas sinalizar É um e trazer. É o processo, processo. Trazer a consciência desse paciente que a dor vai fazer parte, o tranquiliza e traz segurança. Até para ele aderir ao tratamento, seja Aham. qual for. Tá. Mas isso precisa ser trazido à consciência. Ai, E os gente, adorei. resultados? Nossa. Só pra gente, enquanto, assim, se a primeira sessão, Uhum. o paciente já sente resposta? Quer que eu Já. responda? Ah. Eu tinha uma dor cervical, assim, de 20 anos. Eu fui numa única sessão. Aham. Hoje, eu falei antes de começar, né? E eu tô sem dor. Que legal. Ela pediu para eu voltar em 15 dias, eu não voltei em 15, vou voltar mês que vem, eu já marquei. Mas, assim, é maravilhoso. A Que bom. resposta A resposta, realmente o meu é. corpo respondeu muito bem. A resposta acontece, é o tecido, é a percepção. Mas, ó, deu Então- exercício para casa, Aham. né? Isso. Tá. O movimento, ele sempre. Quando eu falo movimento, não é só lá na academia, são movimentos corriqueiros que o corpo vai tensionando e isso vai se perdendo. Só que são movimentos importantes para o próprio equilíbrio dele. Uhum. Então, isso precisa ser retomado. Perfeito. Entende? Então, por exemplo, um paciente que chega com refluxo, normalmente, ele tem uma perda de movimento do tórax muito... ele tem uma perda de movimento perceptível. Então, além de trabalhar todas as questões, a tarefa de casa dele vai ser voltar a estimular essa região da coluna dele, através de exercícios. Então, tudo é bem... não é nada padronizado. Tá. É tudo bem individual para entender cada questão e o que deve ser orientado. Uhum. Então, os resultados já apresentam ali já no consultório. Porque eu vejo, eu preciso também ter um parâmetro de até onde eu preciso ir. Sim. Então, por exemplo, eu tô ali soltando, tô ali estimulando o músculo. Até que hora que eu vou ficar ali? Exato. Eu preciso perceber se tem mudança, seja já na amplitude do movimento, seja ali na percepção, na palpação. E o corpo A já te responde. reação aí. vai te dizer Vai dessa me medida. direcionando. aham. Gente, é Nossa. maravilhoso. Eu ficaria aqui Eu o tô- dia inteiro.
Eu tô encantada mesmo. Eu tive exemplo também, não quis cortar o barato da Dri contando a experiência dela, que é super valiosa, mas lá em casa também temos paciente da doutora Rafa, e assim, foi só do tronco para baixo, né? A gente tem uma atleta em casa, e eu sei também que você atende muitos atletas amadores, até profissionais, e ela falou que ela nunca evacuou tanto na vida. Depois que ela fez depois dos estímulos. Nossa, você vai atender minha sogra, porque, então. claro que é muito Minha específico, sogra- eu não vou detalhar ali o caso dela, né? Mas assim, grosso modo, o que ela entendeu é que ela estava muito travada, era uma região muito compactada, que tinha relação com as dores. E uma das respostas do organismo foi essa, liberação de tudo. E ela falou que ela nunca tinha sentido tanto alívio na região pélvica. Isso, e vou abrir um pouquinho só do caso, sem detalhar, mas, por exemplo, uma paciente que faz muita atividade física. Então, essencialmente, a pelve dela precisa estar solta. Corre, nada, pedala, tem que ter um movimento livre. Então, um intestino que não está funcionando bem vai atrapalhar a movimentação da pelve. Então, isso tudo melhora até a performance. Por isso que também os atletas amadores e profissionais também chegam, porque vê diferença na performance. Porque é um corpo que está mais preparado, é um corpo que está mais solto. E aí qualquer coisa vai Tudo funcionar faz melhor. sentido. Gente, maravilhoso, né? Eu adorei, Nossa, amei. Adorei que igual bom. o cappuccino, que eu tomei também. É isso. Dri, como é que a gente recebe Não, olha os aqui, nossos... ó, além de uma ótima profissional, deve ser atleta, viu? Porque tem um corpinho. E você sabe o que eu trouxe pra ela? Eu Conta pra trouxe um gente. presente que eu tenho certeza que ela vai adorar. Eu Posso abrir? Pode, deve. É Eu um amar. jeito Peraí, como carinhoso eu de vou a abrir gente isso? dizer, Isso. volte. Com Realmente certeza. estamos encantadas. Eu tava mesmo inquieta. Dudu. Deixa eu ver. Creatina. Ai, é o creme de creatina. Que ótimo. Eu tomo todos os dias Sim. na minha manhã, dentro do meu cafezinho. Esse é uma pasta, Ah. que é uma opção também pra quem não consegue aderir o pó. A cada dose, que é uma colherzinha de chá, Aham. tem 3 gramas de creatina. Opa. É um pra docinho, você pode ser entrar os lá docinhos. diária. Mas isso, eu passo em algo ou... Você pode passar ou você Aham, pode comer como um brigadeiro, por exemplo. Essa passa tipo de Eu avelã. fiz também, Ah. tipo avelã. Ai, Uma que panqueca, sabe aquelas panquecas de banana com Sei, aveia? Fica uma sei. delícia. Proteica. E colocar ela, fica uma delícia. Obrigada. Eu pego a Já vou usar colherzinha hoje. e ó. Ai, que delícia. Olha, eu acredito que seja gostoso, eu vou dar o feedback. O cappuccino realmente é muito gostoso. Pra mim, que não sou muito fã de açúcar, muito doce, eu acho ele super suave e muito legal que ele diluiu inteirinho Ai, também. que legal. Então, é o tipo de coisa que, pra mim, faz diferença, porque, por exemplo, a creatina eu também preciso consumir, eu não gosto do pó. Eu uso a gominha. Aham. Às vezes, a pasta também Isso, fica é uma mais possibilidade. fácil. É pra muito você não legal. enjoar, né? Isso. Você vai intercalando. Muito legal. Muito É, legal. ó, e o Obrigada. acorda, depois você fala da resposta. Isso. O seu Aqui eu tô me dia sentindo vai disposta. Você fala no Mas eu vou fim do falar dia. mais pra frente. Você me fale, porque estou precisando de uma corda desse com 2 filhas de Mãe férias. de duas, realmente. Ai, doutora, eu amei. Muito obrigada. Obrigada. É uma área que a gente não tinha muito conhecimento, É, né? Muito E pouco. foi o obrigada. primeiro Encantador. episódio. Acho que todo mundo vai. Eu não obrigada. tinha dúvida. depois Quando eu de passar passei pelo pela atendimento. consulta, eu falei, nossa, é isso aí mesmo, é o caminho, Obrigada. né? Tô Obrigada, muito feliz, viu? tô muito Que feliz bom. de poder compartilhar um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu amo fazer. Espero ter suprido expectativas. Sem Opa, dúvida. superou. E tô disponível para o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar. Caso surjam dúvidas aí Maravilha. nas Ai, redes gente, A gente vai sociais, direcionar, hein? vocês me mandem, que eu maravilha. adoro. Comunicativa, geminiana Muito comunicativa. Queridos, Linda. a gente termina então aqui o nosso episódio, te agradecendo por ter ficado conosco até que eu tenho certeza que foi um grande prazer. A gente está super estimulada mesmo, porque a conversa foi riquíssima. De Foi. novo, reiteramos o agradecimento, doutora Rafaele, maravilhosa. Siga nas redes sociais, assim como a gente te convida também para seguir o Conexão Saúde, se você ainda não está acompanhando.
deixa o seu comentário, a doutora se dispôs a responder, não perde essa oportunidade e manda para aquele familiar, para aquele amigo, que foi o caso. Eu levei a paciente porque sabia que estava precisando de socorro. Manda para aquela pessoa que também está precisando, faz ajuda. Se é bom para você, compartilha o que é bom, tá bom? Um beijo, a gente volta com mais um tema incrível para você em breve.